Abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Quantos querem receber da palavra de Deus essa noite? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto, mais originalmente, quando fala o Espírito de Deus, fala Ruach de Deus, ou seja, a mente de Deus. No hebraico essa palavra é Ruach. No Novo Testamento ela é pneuma, né? Que é o Espírito de Deus. Mas esse texto aqui ele está falando sobre aquilo que é o hálito de Deus, ou a mente de Deus estava sobre as águas, sobre a terra que era sem forma e vazia. E é então interessante que depois desse versículo, depois dessa, é como se o Espírito de Deus estivesse chocando para a obra redentora, ou a obra criadora de Jesus, de Deus, né? Aí Deus começou a dizer: haja luz, haja isso, haja aquilo. Deus disse. Então começou sendo criado as coisas. Deixa eu dizer, eu quero ser profeta de Deus para você nessa noite. Deus vai começar a criar coisas na sua vida. E a nossa profunda necessidade, queridos, de termos esse Espírito de Deus sobre nós, para que a gente possa receber o poder criativo, né, de Jesus, né, a nossa profunda necessidade. O Espírito Santo vai criar oportunidades para Deus criar coisas novas. Vou dizer de novo: o Espírito Santo vai criar oportunidades para Deus criar coisas novas na sua vida. E a gente precisa entender algumas coisas. É interessante que um dos personagens mais extraordinários da Bíblia é Davi. Ele é um menino que é um pastor de ovelhas, e então Deus escolhe ele para ser um rei. O projeto de Deus é que Davi fosse um rei, ou seja, Davi pastoreasse a nação de Israel, amasse a nação de Israel, conduzisse a nação de Israel nas guerras, conquistasse os termos e os ermos e os campos ao qual Deus havia determinado. Então esse era o propósito de Deus. Então Samuel vai no meio dos irmãos de Davi. Ele é o mais novo, o mais mirradinho, o menor. E a Bíblia diz que Samuel pega o chifre com óleo ou com azeite, e esse azeite ele representa o Espírito de Deus, né? E aí é a figura do Espírito de Deus, e Samuel derrama, unge Davi. Samuel capítulo 16, o versículo 13, e o Espírito de Deus então se apodera, se apossa, toma conta de Davi. E aí a gente vê uma das histórias mais bonitas que a Bíblia relata, de um menino cheio do Espírito Santo, de um menino onde o Espírito de Deus entrou e começou a criar coisas novas. Um menino em que a primeira coisa que ele faz, debaixo do poder do Espírito Santo, ou seja, cheio do Espírito Santo, ele vai servir seus irmãos e levar alimento para eles na guerra. E então ele tem um encontro com Golias, o grande gigante filisteu que atormentava a nação de Israel, que esnobava, que humilhava a nação de Israel e que amedrontava. E aí Davi, então cheio do Espírito de Deus, não é mais ele, né? Não é Davi, mas é o Espírito de Deus em Davi. E Davi então diz: quem és tu para enfrentar o Deus vivo, o Deus de Israel, né? E Davi então tem aquela vitória extraordinária sobre Golias, e aí começa a história de um guerreiro.
Agora Davi já não é mais um pastor de ovelhas, ele se torna então um guerreiro, depois vai se tornar o grande general de Israel, né? O grande general que leva Israel às mais maravilhosas e espetaculares vitórias dentro das batalhas. Mas aí Davi se torna um rei. Davi deveria continuar cheio do Espírito Santo, porque essa caminhada com Deus, ela não tem um limite, ela é quase que insondável no sentido da mente humana, cada dia melhor, cada dia maior, cada dia mais honroso. Mas Davi também tinha sua Netflix, tinha sua TV 75 polegadas, e ele foi olhar mulher nua tomar banho de sol. Davi tinha sua praia. E é interessante que isso entrou um gigante dentro dele que esvaziou. Davi teve desejos de possuir a mulher de um outro homem, que era um guerreiro, alguém que trabalhava com ele na frente de suas batalhas, Urias. E Davi então, por Urias estar na guerra, possui a sua mulher, tem um caso extraconjugal, um adultério. E aí quando Urias vem da guerra, Davi se sente aquele cara que pecou, que errou, mas não sente na questão de pedir perdão, de resolver as questões, né? Ele só se sente meio culposo. E aí ele fala para Urias: não, vai para casa, descansa, deita com a tua mulher. E aí ele soube que Urias não foi deitar-se com a mulher dele, que Urias dormiu às portas do palácio. Ele chama Urias, ele não consegue compreender. Ele diz: Urias, por que você não foi para casa? Por que você não foi descansar? Por que você não foi se regozijar no seu lar? E Urias diz: eu não posso, porque Israel está em guerra, o povo de Deus está sofrendo, está em pelejas, em batalhas, como eu vou poder me regozijar? E então Davi tem um dos piores pensamentos, está fora de si, se esvaziou totalmente de Deus. Lembra daquele menino cheio do Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias, soldado, general, rei? Agora se tornou uma coisa. E ele então manda Urias para frente da batalha, um bilhete no bolso, em que manda Urias ir para frente da batalha e o general tirar os soldados. E naquele dia, a Bíblia diz que o dia que Urias morreu, muitos chefes de família morreram. Davi não matou Urias, Davi matou muitos homens. E se a gente olhar no contexto do Antigo Testamento, quando um homem morria, era muito difícil para a mulher, porque a mulher perdia todo o sustento, ela se tornava uma pedinte, alguém que não tinha mais ninguém para sustentá-la. Seria um horror, um opróbrio para seus filhos, para sua família. E então naquele dia Davi destruiu muitas famílias. É interessante que agora Davi já não é mais um homem cheio do Espírito Santo, não é mais um homem cheio das criações de Deus, das oportunidades que do nada Deus fazia acontecer, daqueles milagres que não se tinha explicação. Davi é um homem vazio de Deus. E aí no Salmo 51, queridos, eu quero ler Salmo 51, versículo 11 e 12. Diz assim: não me repulses, Davi lendo a sua oração, pedindo perdão para Deus. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntarioso ou voluntário. O que Davi estava tentando entender agora é que um dia aquele poder sobrenatural criativo que havia sobre ele, quando Samuel o ungiu e o Espírito de Deus se apossou dele, e então Davi começou a criar coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Agora Davi entende o seguinte, que quem era o homem segundo o coração de Deus não era mais Davi,
era Urias. Ele viu que aquele dia, que Urias, aquele coração que estava em Davi, que era segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, esse era Urias. Se a gente pudesse traduzir essa oração de Davi, Davi estava dizendo mais ou menos assim para Deus: Deus, me dá de novo aquele coração que um dia era meu, que era cheio do Espírito Santo, que era com uma capacidade de criar os milagres de Deus, que agora está em Urias, o que esteve em Urias, eu quero ele de volta para mim. O que eu quero dizer nessa noite, queridos, é a importância de a gente ser cheio do Espírito Santo. Quantas pessoas, queridos, estão vazios, já não tem mais alegria da salvação, já não tem mais quebrantamento, já não tem mais operações de Deus, já não tem mais milagres. Só existe uma vida religiosa, vazia, oca, distante, alienada de tudo aquilo que é operações de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos ter, essa é a capacidade de termos milagre, quando o Espírito de Deus vem e enche toda a nossa vida. Quando a gente olha esses textos, e eu falei aqui no primeiro culto, queridos, quando a gente pega o nosso maior exemplo, Jesus, a formação de Jesus, como ele foi uma obra do Espírito Santo, né? Quando Maria, uma moça que estava prestes a casar, né? Prometida a José, talvez nas andanças da vida, né? Pensando assim, meu casamento, né? Como que a maravilha, estou me unindo com José, um homem. Mas aí de repente ela tem um encontro com Deus. E ela diz assim: Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E a Bíblia diz assim: não te apavores, porque a sombra do Onipotente te cobrirá. E essa obra que está sendo gerada dentro de você é uma obra do Espírito Santo, e esse ente será chamado santo, porque é feito do Espírito de Deus e da palavra de Deus. E outros textos dizem: ele se chamará Emanuel, ele se chamará Deus e homem, e de Elohim, do nome de Deus, e man de homem. Então será uma junção de Deus e o homem. Aquilo que Paulo escreve aos Colossenses e diz: Cristo, aquele que é Deus e que esvaziou-se da sua divindade e veio e se tornou em natureza de homem, e foi servo e fiel até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobre todo nome. Aleluia. Agora a gente olha assim a vinda de Jesus, a operação criativa do Espírito de Deus. Quando a gente olha depois a vida de Jesus nascendo, sendo um menino que crescia na graça, nas coisas do Espírito, crescia em sabedoria, nas coisas da alma, crescia em estatura, fisicamente, mas até os 30 anos, Jesus foi aquilo que a gente pode dizer, sujeito ao pecado, mas perfeito por não pecar. Mas ele não podia realizar, ele não realizou nenhum milagre. Por volta de 30 anos, Jesus vai no Jordão e diz para João Batista: me batiza, porque é necessário se cumprir. E aí Jesus é batizado e o Espírito de Deus vem sobre ele, e Deus diz: esse é meu filho, a quem eu me comprazo, esse é aquele a quem eu tenho prazer, por isso eu posso encher ele do Espírito Santo. E aí Jesus é cheio do Espírito Santo, e a primeira coisa que Jesus é levado
a ser testado, provado, né? É que ele é tentado então por 40 dias, e Jesus ficou sem comer 40 dias e 40 noites. Depois teve fome, então os anjos o serviram. E a gente olha, por que Jesus venceu a tentação? Jesus foi tentado nas 3 dimensões maiores do que um ser humano pode tentar, mas por que Jesus não caiu? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Queridos, a gente vê porque muitos cristãos são tentados e caem. Porque a Bíblia diz que você não receberá tentação maior do que você possa suportar. O que está dizendo não é que você está isolado de Deus e que você tem uma força pessoal. Não, é que o Espírito de Deus viria sobre você e então te encheria, te capacitaria para você vencer qualquer tentação. Não você, mas o Espírito de Deus que está em você. O mesmo Espírito que operou em Jesus iria operar em você. E a gente olha para o ministério de Jesus, né? A Bíblia diz em Atos 10, 38, e concernente a Jesus de Nazaré, Deus o ungiu, Deus o encheu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda a terra fazendo milagres, desfazendo as obras do diabo. Aleluia! O que Jesus disse para os seus discípulos? Lucas 3,16, João batizaria com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, a maneira de Deus encher você não é de água, não é de pensamentos, mas é do Espírito Santo de Deus. Depois Jesus, interessante que estava estudando bastante esses dias, relendo de novo, quando Jesus termina os seus sermões, né, os seus últimos 2 dias de vida, Jesus ensina Mateus 24 e 25, depois vocês leem em casa. Esses 2 textos são extremamente importantes, porque fala sobre os finais dos tempos, fala de um tempo de fins. Depois disso, Jesus deixa esses ensinamentos mais profundos sobre o final dos tempos, exatamente nos seus 2 dias últimos de vida. Aí depois, uma série de sequências, né? Jesus vai na casa de Simão o leproso, e ele é ungido por aquela mulher que quebra um vaso de alabastro e derrama sobre Jesus, seca os seus pés com o seu cabelo. Eu fico imaginando essa cena. E aí Judas, sempre aquele espírito da religião, por que isso? Porque se derramou esse alabastro sobre você? Jesus poderia vender e dar muita coisa para os pobres, e Jesus disse: os pobres vocês têm todo o tempo, ajudem em toda forma, em toda hora que vocês quiserem. Mas Jesus estava dizendo: aquela mulher me ungiu porque ela se derramou, porque ela também precisava receber. O texto termina dizendo sobre perdão: a quem muito pecou, também muito se perdoou, e quem foi muito perdoado, muito amou. Jesus estava dizendo: essa mulher deixou-se encher de mim. E aí Jesus, ele é traído, né? Fez a última ceia, a Páscoa judaica, e instituiu a ceia. E aí Jesus é traído, por uma noite julgado, depois crucificado, morto. Eu fico imaginando, então acabou o cristianismo, acabou aquela doce presença extraordinária de milagres, porque esse Jesus estava morto. Você imagina um inferno prendendo Jesus, como prendera todas as pessoas que um dia pecaram. É interessante que um dos 7 gritos
de Jesus na cruz é: Deus meu, por que me abandonaste? Porque agora Jesus assume todo o pecado, toda a decadência da natureza humana, do primeiro homem ao último homem, tudo que se peca na terra converge sobre Jesus. E Deus se retira de Jesus por causa do pecado, e por causa desse pecado, Jesus é assunto ao inferno e à morte, tem domínio sobre seu corpo perfeito, exatamente por ele assumir o meu e o seu pecado. Eu penso que o diabo deve ter pensado: puxa vida, o cara mais ajeitado da terra, o que mais perfeito, mas eu consegui prender ele aqui. Aí no terceiro dia, Jesus pega a chave da morte, do inferno, e se torna Senhor sobre todas as coisas, e todo joelho, quer nos céus, na terra, debaixo da terra, potestades, tudo se dobre ao nome de Jesus. E agora Paulo diz que esse Espírito Santo, ele é prometido para mim e para você. O poder criativo de Deus, do sobrenatural, dos milagres, das criações, daquilo que eu disse que estava sobre Davi, que um menino vence um gigante, que o menino se torna um general. Agora, Jesus já nos seus últimos dias, no Evangelho de João, capítulo 7, ele diz assim: quem crer em mim, isso era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa que os judeus deviam celebrar por alguns dias, de como Deus fizera no passado a história, como Deus libertara seus pais no Egito, abrira o mar vermelho, sustentara eles no deserto, como Deus havia mantido ele como nação até os dias de hoje. Então eles deveriam celebrar, e judeus do mundo inteiro nesses dias, a festa dos tabernáculos, deveriam vir e construir cabanas de palmeiras ao redor do templo. Mas no último dia havia um cerimonial em que um sacerdote, ele pegava um jarro, ia lá na fonte de Siloé, um jarro de prata, ia na esquina oriental do templo, ao lado direito, e ele então derramaria. Por quê? Porque então Israel entendia: será que esse seria o dia que as profecias de Jeremias, de Isaías, de Daniel e principalmente de Ezequiel, que do limiar do templo nasceria um rio? Ou seja, Israel mais não dependeria de água dos outros, teria o seu próprio rio nascido no seu próprio templo. E então esse rio, ele nasceria lá, e ele a cada 1000 côvados, ou seja, mais ou menos 600 metros, ele dobraria o volume. Ele começaria molhando os tornozelos de uma pessoa, com 1000 côvados ele iria nos joelhos de uma pessoa, de um homem, a Bíblia diz, com mais 1000 côvados na cintura, com mais 1000 côvados ele daria nos peitos de um homem, e com mais 1000 côvados, aí aproximadamente 2.500 a 3.000 metros, já saindo do templo da cidade, indo para o deserto, onde a vida não existia, ele criaria a vida, e as suas margens seriam frutíferas, o seu leito caudaloso, ou seja, o homem não seria mais a medida seria o rio, ou seja, a água, ou seja, o Espírito de Deus. E Jesus então, exatamente quando está aquele momento solene, todo mundo olhando, é esse o momento que vai correr a água, Jesus diz: eu sou a fonte de água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura,
rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus estava dizendo: quem crê em mim, como um Cristo vivo, um Cristo que está presente, um Cristo que é Deus, um Cristo que não é uma mensagem, não é uma história, mas é um Cristo vivo. Quem crê em Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo que haveria de vir. João, Evangelho de São João, capítulo 14, começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não tenham medo, gente. Credes em Deus, credes em mim. E aí, versículo 14, ele diz: eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas, estará convosco todos os dias. Jesus estava dizendo: o Espírito de Deus, o Ruach de Deus, a capacidade de criar. Eu vou enviar, eu vou rogar e o Pai vai enviar para vocês. Jesus curou milhares de pessoas, Jesus alimentou milhares de pessoas, Jesus perdoou milhares de pessoas, mas só 120 ficaram lá no templo. Assim como Jesus disse: esperem o Espírito Santo, não façam nada sem Ele. Vocês não vão conseguir criar nada. Tudo que vocês podem fazer é esperar o Espírito Santo quando Ele vier. Quando Ele vier, será a vez de vocês, será a vez da igreja, aleluia. É o tempo na história da igreja. E aí em Atos capítulo 2, ele diz que aquele veio como um vento impetuoso e encheu aquele lugar. E Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Agora chegou a era da igreja, queridos. Essa é uma promessa que é para a igreja, não era para aqueles dias, nem para os dias de hoje, nem para os dias de amanhã, é para todos os dias que a igreja viver nessa terra, aleluia. Ou seja, esse é o seu dia, é a maneira com que você precisa agora andar nessa terra, ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, para que Deus possa criar coisas novas para você. Tem coisas que são suas, que não são de ninguém, está dentro do seu propósito, é milagre seu. Você precisa do Espírito de Deus para criar isso. Quando nós criamos uma teologia que todo mundo é como bode embarcado, é para todo mundo igual, não é verdade. Tem coisas que você precisa. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo individualmente. Não importa se os outros foram, se os outros são, não resolve o seu problema. O seu problema é quando você recebe o Espírito de Deus e a coisa acontece com você, aleluia. E aí a gente olha que aquele grupo cheio do Espírito Santo, o que acontece? A primeira coisa que a Bíblia declara: eles são zombados. E a gente olha às vezes por nossos dias, a gente olha que tipo de embriaguez que a gente está vivendo. Hoje em dia nós somos embriagados com tudo que tem nesse mundo, embriagados com o mundo, embriagados e menos embriagados com o Espírito Santo. E nós precisamos voltar a ser uma igreja criticada, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes não nos compreendem nesse ambiente, que mesmo num tempo de pandemia, mesmo num tempo de dificuldade, mesmo num tempo de perseguição, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ter alegria, falar em outras línguas, ter alegria da salvação.
E aí a gente olha Pedro dizendo: olha gente, essas pessoas não estão cheias de vinho, não estão embriagadas de cachaça, elas não estão embriagadas com o mundo, elas estão embriagadas com o Espírito de Deus. E aí ele traz o primeiro sermão, 3.000 pessoas, ou a Bíblia diz quase 3.000 pessoas nascem de novo, são batizadas, incorporadas e se tornam a primeira congregação. Aleluia. Agora, queridos, trazendo para nós uma reflexão para nós, eu e você, como nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito de Deus. A Bíblia diz que assim que aquela igreja começou a fazer, principalmente nos 9 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, se vocês lerem, vocês vão ver uma igreja assim extraordinária, perseguida, mas cheia do Espírito Santo, encadeada, mas cheia do Espírito Santo, colocavam na prisão. Queridos, esse momento que nós tivemos aqui de louvor é um momento que parece que o Espírito de Deus vem e enche o coração da gente, enche a gente, né? É uma coisa assim que parece que a gente não sabe se o céu desceu, se a gente subiu, se aconteceu alguma coisa assim. Mas vocês imaginam Paulo e Silas na prisão, tomando uma coça, né? E de açoites que rasgaram as suas roupas, rasgaram a sua pele, estão sangrando. E aí alguém pensa: vamos calar a sua boca. Mas Paulo e Silas tinham algo que estava correndo dentro deles, um Deus vivo, que era impossível segurar, que era impossível encadear. Paulo estava dizendo: se me prenderam pensando que vão me deixar preso, chegaram tarde demais, porque eu já sou preso em Cristo, e agora tudo para mim é liberdade. Por isso nós vamos adorar o Senhor. Aí eu fico imaginando Paulo e Silas, né, orando e cantando, salmodiando, falando em línguas, as portas das prisões se abrindo. O moço que cuidava a cadeia, né, falou: preciso me suicidar porque esse preso fugir. E Paulo diz: não faça isso, as portas não se abriram para mim fugir, porque eu já estou numa liberdade que não tem para onde fugir. As portas se abriram para você, para que você conheça Deus e também seja salvo, e seja salvo você e toda a sua casa. Aí a gente vê uma igreja que não é egocêntrica, é uma igreja que não é centrada nela, mas é centrada em Cristo. E assim a gente vê a primeira igreja começa a sofrer perseguições, e aí eles levantam um clamor, eles se sentem que esses aguilhões, essas perseguições estão esvaziando eles, e eles então fazem a primeira oração mais linda que eu vejo, que é cristocêntrica. Eles não dizem assim: olha, porque estão tirando a nossa liberdade, porque estão nos roubando certas coisas. Eles se juntam e dizem assim: porque estão perseguindo o teu santo nome, ao teu santo ungido, ao teu santo filho. E a Bíblia diz que eles fizeram essa oração e tudo ao seu redor tremeu, e eles foram novamente cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez nós estamos precisando fazer essa oração de novo, porque o mundo, ele foi nos perseguindo, mas foi nos esvaziando, e nós fomos nos enchendo de tantas coisas, e as nossas orações são porque eu, Jesus, porque eu estou sofrendo, porque eu, e aí estamos baseados num evangelho egocêntrico e não cristocêntrico. A gente precisa entender que primeiro é Ele, primeiro são os outros, e que a gente veio para essa terra exatamente com o propósito de servir o outro, e amar a Ele, e servir ao outro, e se entregar a Ele, e servir ao outro, e ser cheio dEle, e servir o outro. Esse é o propósito da igreja.
gente, às vezes, tem um ativismo na vida pessoal, e a gente fala de tudo, menos de uma vida com Deus. E quando nós eliminamos essa vida espiritual e a sua obra, nós tiramos Deus da nossa história. Ou seja, a capacidade de Deus realizar. E eu vou terminar agora. Há quase 500 e poucos anos atrás, Martinho Lutero colocou as suas teses pregado num templo, enquanto a igreja vivia uma época de bruxarias no mundo, feitiçarias, a era das trevas. E Martinho Lutero não trouxe nenhuma grande revelação, a não ser a Bíblia clara e dizendo assim: tudo é pela palavra, tudo é por Cristo, não precisa outro mediador entre Deus e os homens, porque Cristo já é suficiente. E por causa disso nós tivemos uma grande reforma. Mas nos dias de hoje, nós precisamos ter uma reforma mais profunda no sentido espiritual. Nós precisamos de volta, de novo, a presença do Espírito Santo. E aqui só para uma reflexão. Quando você pensa sobre a necessidade de milagres na sua vida, ao seu redor, qual a pessoa que você lembra? Qual o irmão da igreja? Qual a pessoa que você lembra que pode estar orando, que gasta 2 horas por dia, 3 horas em oração e vida com Deus? Pastor, mas tem tempo para isso? Queridos, quantas pessoas gastam 4, 5, 6 horas com Netflix, com outras porcarias de televisão, se enchendo de tudo que é no mundo? E esse encher do mundo, ele acaba produzindo vazios. E aí a gente tem uma sociedade que se encaminha para longe de Deus, mas a gente tem uma igreja que se encheu do mundo e se encheu de vazios. E aí a gente vê que às vezes os mesmos pecados que acontecem no mundo estão acontecendo na igreja. A mesma quantidade de divórcios que tem no mundo tem na igreja. A mesma quantidade de mentira e engano no mundo tem na igreja. E aí a gente olha e a gente quer fazer uma reforma mais ou menos assim. Não que seja errado, mas a gente está produzindo programa para casais na igreja, ministérios para casais, e a gente está tentando reformar uma coisa que na origem, na fábrica, está nascendo errado. Nós sempre estamos querendo reparar uma coisa que está nascendo errado, porque está nascendo fora do Espírito. E aí a gente, às vezes mesmo como pastor, orando, ensinando, discipulando, e a gente vê que essas pessoas têm um vazio. Elas se encheram tanto do mundo. Esse cheio do mundo produziu vazios. São abismos, escuridões. E que urgentemente o Espírito de Deus precisa cobrir isso, chocar isso, para que o Espírito de Deus agora, quando Deus fala, haja luz, haja milagres. Soramantoko soromandarabababa. Para um pastor verdadeiro, para um pregador verdadeiro, dói quando alguém se separa, quando um casamento se desfaz,
quando uma família começa a se desfazer, e a gente vê, meu Deus, tanto que eu ministrei, mas não entra, não, é um vazio. Quantas pessoas estão sofrendo, queridos, e precisam de um milagre. Tudo vai voltar de novo, ser espetacular, quando a igreja for embriagada com o Espírito Santo. Aí é na fábrica que a coisa começa a ser verdadeira. Aleluia. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos. Comece a desejar ser cheio do Espírito Santo essa noite. Deixa eu dizer algo para você aqui antes de a gente começar a orar. Davi é uma das pessoas, o rei Davi, que mais me encanta na Bíblia. Por quê? Porque ele viveu numa época que não tinha essa graça de Deus derramada sobre nós. Mas Davi, ele compreendeu a graça sem ter o tempo da graça estabelecido, como muitos crentes de hoje não compreenderam. Davi, ele entendeu que ele não tinha mais o Espírito de Deus, estava vazio, não tinha mais como Deus criar milagre, não tinha mais como Deus restaurar a família dele, não tinha mais como Deus restaurar a vida dele. Então ele suplica e diz: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, restitui-me de novo, traz sobre mim, eu quero começar tudo de novo. O que eu quero dizer para você essa noite, que essa mensagem não deve te condenar, mas deve dizer um começo para você. Talvez você enfrentou dificuldade, teve retrocessos, mas dê uma oportunidade para o Espírito de Deus te encher nessa noite. Para a mente de Deus estar sobre você, e Deus disserá já milagres, para Deus te restituir alegria, alegria de orar, alegria de ser crente, alegria de falar em outras línguas, de ser cheio do Espírito Santo.